Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Imenso mal capaz. Alô, som.
Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, única e ímpar, que mais uma vez está aqui na presença do Senhor. Agradecendo a Deus pela vida também de cada um dos irmãos. Quando eu digo irmãos, eu digo modo geral, viu, irmão? Que eu sei falar mais é irmãos. De um modo geral, que Deus continue abençoando a vida de cada um, concedendo o desejo do coração de vocês. E como já foi frisado aqui nesta noite, nós viemos aqui, irmão, para adorar, né, ao Senhor Jesus. E Deus já tem falado ao meu coração nesta noite, através dos louvores, através das saudações. E eu creio que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, vou procurar ser bem objetivo. Estava até dizendo para a Rosa, tomara que eu não receba a oportunidade hoje. Aleluia, foi nos facultado, né? Não podemos rejeitar. Como disse o apóstolo Pedro, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. Diz assim a inerrante e infalível palavra do Senhor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, que tu possas colocar tuas palavras no meu coração, na minha boca. Tu sabes o que os teus filhos, as tuas filhas e eu necessito. Nós somos carentes, Senhor, de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. É um texto bastante conhecido, né? Lucas, que foi um médico que Paulo ganhou ele para Jesus. E Deus deu essa graça a ele para escrever esse evangelho, falando da vida, do ministério, da morte e da ressurreição e a ascensão de Jesus. E aqui Jesus, nesse texto bíblico que eu li nesta noite, ele foi ali para Nazaré. Em Israel, né, tem as sinagogas, que é como se fosse esse templo aqui, né? Aí, dia de sábados, eles se reuniam para ler a palavra, né, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nesse tempo, eu acredito que ainda não tinha o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é de Jesus para cá. E foi dada a oportunidade a Jesus para ler as Escrituras, os escritos, a palavra de Deus. E ele abriu nessa passagem e a gente vê que o profeta Isaías, né, que é um profeta messiânico, como alguns estudiosos dizem, Isaías é como se fosse, tem 66 capítulos, é como se fosse uma mini Bíblia. Aleluia, Jesus. E no capítulo 61, o versículo 1 vai dizer assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aleluia, Jesus. Nesta noite o irmão já trouxe uma saudação, o irmão Paulo falando sobre
as bem-aventuranças, né, os mais que felizes. E no capítulo 5, no versículo 8 que ele leu, né, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, Jesus. Se a gente examinar as Sagradas Escrituras, nós temos que procurar dentro da palavra do Senhor, ler, meditar e aplicar, aleluia, Jesus, ela na nossa vida. E quando Jesus ele chegou ali em Nazaré, todo mundo, né, já conhecia Jesus, porque ele nasceu e se criou ali no meio daquelas pessoas. E quando ele pegou esse livro, né, do profeta Isaías, as Escrituras, e ele lendo, quando ele acabou de ler, ele fechou o livro, o rolo, entregou ao ministro, e ele disse: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Eu creio, irmão, que a glória de Deus, todas aquelas pessoas ali sentiram a presença de Deus ali naquela sinagoga, ali naquele lugar. E Jesus, ele foi ungido, como disse o profeta Isaías, há mais de 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Primeiramente, Jesus, ele foi ungido para quê? Para pregar, né? Para trazer as boas novas, para curar os quebrantados de coração, a libertar também aqueles que estavam cativos, que estavam presos, assediados por Satanás, pelo pecado, qual noutra hora também era nós. Mas um dia alguém veio cheio do Espírito Santo, nos evangelizou, e nós ouvimos a palavra, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo Espírito que habita em todos aqueles que confessam a Jesus como seu único, suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia, Jesus. E Jesus, quando entrou em Nazaré, ele disse, irmão, que o profeta de casa, ele não é bem recebido. Aleluia, Jesus. Eu ficava assim, imaginando. Os irmãos podem prestar atenção quando a gente chama uma criança ou um irmão para dar uma saudação. Tem muitos que ficam assim, tipo assim, desapercebidos. Irmão Pedro aí, eu já conheço. O irmão, fulano de tal, também já conheço. A gente não dá muito crédito. Aleluia, Jesus. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele usa as nossas vidas para falar para outras pessoas que estão sedentas, que estão carentes de ouvir a palavra do Senhor. Por quê, irmão Pedro? Porque Ele nos ama, como foi a saudação que o irmão Max trouxe nesta noite, falando do apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então, irmão, sempre que nós tivermos uma oportunidade, aleluia, Jesus, nós não podemos desperdiçar. Nós temos algo para falar da parte de Deus, não de nós mesmos, mas aquilo que nós buscamos, e pela graça do Senhor, Ele coloca em nosso coração, em nossa boca, e nós transmitimos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós transmita. Às vezes eu fico assim, meditando, irmão, tem pessoas que recebem, vamos ouvir o irmão, vamos ouvir a irmã, aí a gente só vê o dedinho assim, ó. Não, passa por outro. Da onde, irmão? Que tem na Bíblia Sagrada, passa por outra oportunidade. Aleluia, Jesus, venha, você tem algo para falar das grandezas do Senhor. No livro de Colossenses, nas cartas que eu li nesta noite, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, que já foi falado sobre libertação. Aleluia, Jesus. É assim, irmão, noutra hora nós vivia lá no lamaçal de pecado, vivia na sarjeta perdidos, mas o Senhor teve misericórdia e hoje estamos aqui comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Hoje, irmão, eu posso levantar a minha voz e a minha mão e dizer que eu sou uma pessoa liberta. Aleluia, porque Jesus, Ele me libertou. Então, amado ouvinte da palavra do Senhor, talvez você não esteja aqui dentro desse templo, desse santuário nesta noite, mas talvez você esteja ouvindo a minha voz através do eco desse microfone, dizendo que Jesus lhe ama, que Ele quer lhe salvar, que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer batizar você com o Espírito Santo, ainda quer preparar você para ir morar no céu. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já parou a imaginar, irmão,
Senhor, quando Jesus, no seu ministério terreno, aquela vasta multidão ali em Israel, como é que não estava aquelas pessoas? Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para nossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e o 30. Irmão, ali tinha gente de todo jeito, tinha gente ali desprezado, tinha gente ali, aleluia, oprimida, tinha gente ali enferma, tinha gente ali financeiramente talvez estivesse devendo Deus ao mundo, mas quando Jesus veio a este mundo, trouxe a salvação, trouxe as boas novas e foi entrando, irmão, na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a se alegrar e disseram: hoje vimos prodígios e maravilha na terra de Israel. Não é diferente desse pleno século 21, o que Jesus fez há mais de 2000 anos que ele veio ali em Israel, na igreja do Senhor está dando continuidade. Glorificado seja o nome do Senhor. E para mim, irmão, é muito gratificante estar falando dos prodígios, das maravilhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Deus faz. Ele arranca uma pessoa que era perdida, que estava fazendo a vontade da carne, os desejos pecaminosos, a vontade de Satanás, e unge ela com o seu Espírito Santo. Para quê? Para pregar as boas novas. Eu glorifico a Deus, porque dentro dessa comunidade da base ainda há um remanescente, ainda há homens e mulheres jovens e adolescentes que estendem as suas mãos, e as vidas são libertas pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele veio também restaurar, irmãos, dar vista aos cegos. Essa cegueira aqui não é só fisicamente, mas o pior, irmão, não é a cegueira fisicamente. A maior cegueira, irmão, é a cegueira espiritual. Quantas pessoas, irmão, estão cegas espirituais? Mas eu glorifico ao Senhor, irmão, porque nós que estamos aqui nesta noite, um dia também nós éramos cegos espirituais, mas o Senhor abriu a nossa visão, abriu os nossos olhos espirituais, para nós compreendermos que só Jesus salva, que só Jesus liberta, e ainda prepara o homem para ir morar no céu. Nós temos motivo, irmão, de agradecer o Senhor. E também veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual é esse ano aceitável do Senhor, irmão Pedro? É o ano da graça. Hoje, irmão, nós estamos vivendo pela graça. Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz no Calvário, para que hoje nós estejamos aqui na sua presença, louvando e bendizendo ao Senhor. E aquelas pessoas que ouviram aquelas palavras, né, que Jesus leu ali, aquele rolo de Isaías, as escrituras no capítulo 61. E nessa mesma passagem, irmãos, eles pegaram Jesus e levaram para o cume do monte e queriam matar Jesus, mas Jesus passou entre eles ali e saiu, aleluia, foi para Galileia, para também ali anunciar a palavra do Senhor. Irmão, não espere aplausos, não espere tapinha nas suas costas, mas como profeta de Deus, como um servo e uma serva do Senhor, vamos pregar, irmão, a palavra do Senhor, vamos anunciar as boas novas, que Jesus está voltando. Aleluia. Eu já quero agradecer a Deus pela minha rica oportunidade e rogo as orações dos santos ao meu favor, para quando eu tiver uma oportunidade, irmão, que eu possa testificar das grandezas e das maravilhas de Jesus. Deus, né, usou aqui, não para engrandecer o irmão Paulo, mas Deus usou o irmão Paulo para mim, irmão, que às vezes a gente perde muito tempo nas redes sociais. Os nossos filhos passam de 7 da manhã às 5 da tarde na escola. Minha filha Lara Priscila, imaginei quando a minha filha chegar em casa, eu pegar, ir pro celular, não dar nem atenção à minha filha, correr para a televisão. Irmão Pedro está dizendo que não pode assistir televisão, não pode. Aleluia, Jesus. Não sei vocês, mas eu assisto. Eu não assisto tudo, né? Mas aquilo que é proveitoso
que dá para, aleluia, Jesus, aproveitar. Então, roga as orações do santo meu favor. Eu vi até uma irmã pregando uma vez aqui no culto de senhora, que ela passava 8 horas, irmão, nas redes sociais. Não sei se era 8 ou era 13 horas. Acho que era 8. Aleluia. Como é que estava a família dessa irmã, né, irmão? Mas eu glorifico ao Senhor que ela caiu sobre si, né? E Deus teve misericórdia da vida dela. Aleluia, Jesus. Irmão, o celular é meu, irmão. Eu olho na hora que eu quiser. Aí é com você e Deus. Aleluia, que o irmão falou nesta noite foi direcionado por Deus. Aleluia, temos que ter mais tempo para a nossa família. Como o irmão já falou nesta noite, que é que adianta eu pregar aqui a palavra e a minha família está caminhando em passos largos para o inferno. Aleluia, eu tenho como sacerdote da minha casa, eu tenho que cuidar da minha pessoa e também cuidar da minha família. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente quer olhar para a vida dos outros, aleluia, e não olha para nós. Aleluia, como foi falado nesta noite, primeiramente nós temos que olhar para Jesus, olhar para a nossa vida e como é que está a nossa família. Então Deus falou muito comigo nesta noite, irmão, que eu tenho que dar mais atenção à minha família, para que o meu casamento não venha a ser destruído, porque quando o inimigo consegue atingir o casamento, ele consegue atingir também os filhos, e eu não quero isso para a minha família. Então rogo as orações aos santos ao meu favor, e eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.
diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Jesus. Irmão, meditar. Irmão, se nós pararmos para nós meditarmos naquilo que nós cantamos, que nós adoramos, glória a Jesus, é muito forte essa palavra, né? Até o que o Senhor venha, né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que clamar. Eu tenho o que mais? Hein? Gastar a minha vida em quê? Diante do teu altar, né? Sabe que nós temos feito isso, irmãos? Né, que nós meditamos, né? É muito forte essa letra também. Glória a Jesus nesta noite. Que Deus abençoe. Toda a equipe do louvor. Luca, toda a equipe. Deus abençoe. Deus continue usando. Glória a Jesus. Esses dias eu tenho meditado. Glória a Jesus. E Deus, Ele brada em meu coração o Espírito Santo. E uma coisa. E nesses dias, irmãos, nós estamos precisando de nós conhecer mais a Deus. Nós estamos precisando mais de experiência com Deus. Os nossos filhos, nossas filhas, o nosso esposo, a nossa esposa, a igreja do Senhor. Glória a Jesus. Às vezes nós queremos cobrar demais, né? De um dos outros, mas às vezes nós precisamos de mais experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque às vezes nós até sabemos demais na palavra, mas falta mais descer, mais se humilhar, para receber mais do Senhor, ter mais experiência com Deus. Glória a Jesus. Eu até entendo, porque muitas das vezes os cultos, glória a Jesus, às vezes a banda se rasga, se esgoela, a adoração maravilhosa, na unção, aquela coisa, aleluia, o pregador do mesmo jeito, glória a Jesus, e às vezes a igreja calada tá, calada fica e não sente nada. Glória a Jesus. O defeito é no pregador, irmãos? O defeito é na banda? Às vezes não, às vezes é nós. Muitas das vezes que não descemos, irmãos, durante a semana, para nós termos uma experiência com Deus. Às vezes nós cobramos dos nossos filhos também precisam de ter uma experiência, irmão, pessoal com Deus. Glória a Jesus, para sentir aquele fogo no seu coração. Quando a banda começar a adorar, a igreja começar a adorar, aleluia, vem aquele fogo, vem aquela alegria, aleluia, aquela vontade de chorar, de gritar, de pular, aleluia, aquela coisa gostosa no nosso coração, aquele quebrantamento, aleluia. Nós estamos precisando nesses últimos dias ter mais experiência, irmãos, com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de chegar como culto como esse, aleluia, nós não temos nem vontade mais de ir para casa, aleluia, de tão gostoso que está o culto, aleluia, de sentirmos a presença do Senhor Jesus. Jesus se faz presente, porque a sua palavra, ela diz, aonde tem 2 ou 3 reunidos, aleluia, no meio de vós, ela é reunido no meu nome, ela está no meio de vós. Então a palavra, ela não é mentirosa. Então Jesus se faz presente no culto, sim, aleluia. Agora muitos de nós passamos despercebido, aleluia. Muitos de nós às vezes, irmãos, aleluia, é para nós sairmos daqui regozijando de felicidade, feliz porque sentimos a graça, sentimos a presença e ouvimos Deus falar aos nossos corações de fogo e o quebrantamento em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos orando, Deus vai fazer coisas grandes nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a irmã Samara, irmão Rafael aqui na frente. Vamos estar orando aqui pela irmã Samara, irmão Rafael. E os avisos a irmã vai estar colocando no grupo. Os irmãos ficam atentos.
Outra coisa, irmãos, nós, nesses dias, essa semana nós fizemos uma intenção nas portas, né? E eu acho que, não sei se os irmãos já abriram, está mais leve. É porque o técnico veio olhar e estava as 8 rodinhas da porta, estava tudo quebrada, estragada, né? Foi preciso trocar todas elas, né? E nós fizemos também aqui, trocamos a fechadura. Outra coisa, semana atrasada nós compramos 3 cadeiras para a senhora. Eu fiquei então um pouco triste, porque hoje a minha esposa foi fazer a limpeza e quando eu chego aqui dentro estava toda riscada de caneta, irmãos. Né? E exatamente